Eu vou perguntar uma coisa. Claro que você não vai acreditar nisso, você é ateu. Mas eu, como cristão, as pessoas vivem me perguntando por que Deus permite que uma criancinha inocente seja estuprada hoje. Sim, a gente até discutiu isso no primeiro debate aqui, né? Então existe estupro de criança. Pois não é. é uma ordem de Deus aqui, mas existe. Você tá fazendo um argumento pra mim. Não, mas se existe, Deus permitiu. E Deus permitiu porque... Não, mas é incompatível com a onibenevolência. Claro que não. Deus permitiu porque esse não é o pior mal do mundo. O mal último... Então a gente tem que perguntar que Deus é esse, né? Que não considera isso um dos piores males do mundo. Vamos supor que haja um estupro de criança, certo? Houve um estupro de criança. Aí você tem o policial que foi prender o estuprador, era um cara que gostava de ir no bordel pegar mulher, mas naquele momento ele agiu heroicamente e prendeu o bandido. Ali ele pode ter se redimido dos dias que ele foi no bordel. Virou um herói. Você pode ter a mãe da criança que teve outro filho e tratou com todo o carinho do mundo e virou uma mãe melhor. Então eu não sei quais são os motivos de Deus, mas Deus pode ter feito isso para santificar o policial, para santificar a mãe, para santificar o juiz. Então, qual é o ponto? O ponto é que existe uma justiça última. O único mal verdadeiro que existe é perder Deus, é o inferno. O único bem verdadeiro que existe é ir para o céu. Todas as outras coisas que ocorrem, elas são todas pedagógicas, elas são todas feitas para o homem aprender a agir bem e entrar em comunhão com Deus nas virtudes. Então pronto, a desculpa é perfeita. Pode acontecer qualquer coisa que a gente não sabe a mente de Deus. O que a gente está vendo aqui é mais uma vez um apelo ao mistério diante da falta de evidências. Você disse que isso é fruto do pecado original. Cadê a prova do pecado original? Bom, aí você quer que tipo de prova? Alguma? Se você me perguntar uma prova arqueológica, uma prova histórica... Não, você considera literal ou metafórico? O Gênesis? É. Literal. A cobra falando é literal. A cobra... Não, aí não é que a cobra falando é literal. A existência de Adão e Eva é literal. Então, Era um homem e uma mulher. E Adão pecou, e por um homem o pecado entrou no mundo. Eu não tô falando que a Bíblia inteira é literal. Tá, então tem partes... Você me perguntou de Adão cometendo pecado original. Eu não tô falando que a cobra você disse Gênesis. Não. Aí você disse sim. Aí por isso eu falei falou prova do pecado original. Ok, vamos... Uhum. Adão é um homem que pecou, isso é literal. Ok. Ele pecou comendo do fruto que foi colocado por quem? Aonde? O fruto foi colocado por Deus no Jardim do Éden. Por quê? Porque não existe amor sem livre-arbítrio e a possibilidade de escolher o mal. Então Deus criou a possibilidade para o mal para provar o amor de Adão por ele. E ele é onisciente, ele sabia que Adão ia cair. Claro que sabia. Quando ele testou Jó, ele sabia também que ia acontecer? Sabia que Jó era inocente, sabia que ia acontecer tudo aquilo com Jó. Mas você tá agindo igual as pessoas que chamavam Jó de sem vergonha. Porque falaram, olha Jó, você só tá passando por esse perrengue porque você é sem vergonha. Não era nada disso. Deus permitiu o mal para um homem bom que era Jó, porque tudo que aconteceu com Jó não era o mal último. Jó, na verdade, se santificou ali. Deus substitui os filhos que ele perdeu por outros filhos, como se fosse totalmente normal. Imagina, você perdeu seu filho, toma outro. Isso não é moral. E quando uma mãe tem um filho assassinado e ela tem outro filho e cuida dele com mais amor Tudo ainda? bem, mas são causas naturais, acidentes. Deus fez, não, eu tava te testando, tirei esse, toma esse outro. Mas Deus permitiu que o filho inocente fosse assassinado. Sim. Sim. Bom, mas de acordo com a minha visão, não tem Deus e o filho foi assassinado por causas naturais. É muito mais fácil lidar com o problema do mal com o naturalismo do que com o teísmo. Você tá dizendo que ser assassinado é o mal último. Não tem... Eu não sei se tem um mal último. Existem males terríveis. Sofrimentos de seres sencientes. Deus, por exemplo, sendo onipotente e maximamente amoroso, ele podia escolher um caminho para a criação muito menos doloroso e cruel do que a evolução das espécies. Você tem animal de estimação? Não. Então, já teve? Eu já tive, muito criança. Então, eu tive um gato. Uhum. E ele morreu depois de um tempo, né? Mas passou um bom tempo conosco, né? E a minha mãe levava o gato no veterinário e ele odiava. Então, eu fico pensando assim, o que o gato pensava? A minha mãe é uma bruxa que pegava ele à força e levava para um homem mau que espetava a bunda dele com uma seringa. Então, o gato devia estar pensando assim, imagina um gato falando com o outro, né? A nossa dona é má. Você acha que dá pra fazer essa analogia comparando a matar filhos de uma certa pessoa, por exemplo? Deixa eu só completar a analogia. Imagina um gato conversando com outro, um gato ateu e um gato cristão. Aí um gato fala... Eu sei que esse exemplo é engraçado, mas imagina um gato falando pro outro, a nossa dona só pode ser má.
Por quê? Porque imagina, ela nos sequestra e nos leva pra um maníaco que nos espeta e nos dá umas facadas lá. Aí o outro fala, não, mas ela deve ter um propósito pra isso. E na verdade ela tem, que é curar o gato, né? É terapêutico. Só que o gato não tem a capacidade de entender. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. O gato, a distância entre a inteligência de um gato e a nossa é a distância entre duas coisas finitas. A distância entre o nosso intelecto e o de Deus é uma distância entre duas coisas infinitas. Uma coisa infinita e uma coisa finita. Mas da mãe e do gato a gente tem prova de que há o propósito da mãe e há o evento do gato indo pro veterinário. Agora, de Deus a gente não tem prova. Então você está pressupondo que há um propósito, um summum bonum, que pode muito bem não existir. Cadê a prova de que esse é o caso? E que esses males são de fato justificados? Aí você cai em duas possibilidades. Ou Deus não existe e shit happens. Yeah. Ou Deus existe e ele, como Deus, ele tem todas as perfeições, então ele é onibenevolente. Então todas as coisas têm um propósito que convergem para o bem último. Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo. Caraca, mas imagina você chegando no céu e entendendo, caramba, foi mesmo preciso tudo isso pro bem último. Realmente, tá certo, não tinha como ser diferente. Uhum. Milhões de anos de sofrimento evolucionário para um tipo particular de primata evoluir espiritualmente. Todas as espécies... em evolução, nós vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, mas muitos cristãos acreditam. Muitos cristãos acreditam. Cristãos mal orientados, no mínimo. Mas mesmo se você não acredita em evolução, existe muito sofrimento. Por que ele precisou criar o Darwin na autobiografia? Embora ele fosse agnóstico, ele comenta sobre a possibilidade do teísmo e ele fala, realmente, esse Ichneumonidae, que é um inseto que devora lagartas, é totalmente parasitário, qual é o propósito dele ser assim? se o foco é o ser humano e a evolução espiritual, por que precisa desse detalhe na criação? Porque aquilo vai ter alguma consequência nas causas segundas que vão causar um efeito borboleta em algum lugar ali. Caramba, cara, e eu tô só imaginando. Chega no céu e fala, tá explicado o Ichneumonidae. Não podia ser diferente. Mas agora provavelmente, eu acredito que o céu vai ser assim, a contemplação intelectual do plano divino. Não dá, pra mim é muito implausível. Extremamente implausível. Não, agora, uma coisa interessante, que ele falou de Adão, do pecado original, Deus já sabia que ele ia pecar, mesmo assim colocou a maçã ali, né? Não é maçã, né? Maçã é uma alegoria. Claro. Agora, o Santo Agostinho explica isso maravilhosamente. Ele fala em Felix Culpa. Ele fala, a culpa de Adão, ela teve um resultado muito feliz, que foi a encarnação de Cristo. Então, por Adão ter pecado, o gênero humano precisou ser redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Então nós vimos empiricamente, nós assistimos ao Filho de Deus encarnado, sofrendo por amor à humanidade. E aí nós constatamos, o amor de Deus pela humanidade é tão grande que ele fez o único filho ali se encarnar e sofrer por nós. E aí o Mateus pergunta, de onde vem tamanho sofrimento? Olha para a cruz de Cristo e se pergunte, de onde vem tamanho sofrimento? A hora que você contempla o tamanho sofrimento de Cristo na cruz, você também contempla o amor que Deus tem por nós. A hora que você se sacrifica por um filho, é no perrengue que o filho constata que o pai ama ele. Então, tá aí meio que a resposta de por que existe sofrimento no mundo. Sofrimento denota amor. Sim, o problema são os sofrimentos gratuitos. O sofrimento do sacrifício, tudo certo, tem propósito aí. Mas e o sofrimento da lagarta? E o sofrimento da zebra devorada pelo leão? Por que Deus não pode fazer um sistema menos doloroso para os seres sencientes, já que eles não são protagonistas da história? Porque a zebra, o leão e a lagarta, eles têm efeitos no mundo. Eles interagem com outros entes. E aí, você conhece o efeito borboleta. Quando uma pequena causa pode gerar um grande efeito depois de um tempo, né? Multiplicando as consequências. Então, eu não sei por que Deus criou o universo assim, mas ele tem um propósito. Ele tem um propósito porque as coisas têm consequências. Um leão mata a zebra. Ok, isso vai inspirar histórias que os povos africanos contam sobre leões ou sobre zebras, e isso vai ter algum efeito na alma deles. Ótima notícia pra zebra. A zebra paga o preço aí. Desculpa interromper, Paulo, mas assim, não é tentar achar alguma explicação pra dar uma explicação pra algo que realmente não tem muito sentido, cara. Tipo assim, você dizer que o leão causador na zebra afeta diretamente como o ser humano vai agir no mundo, entende? É meio que, sei lá, tentar achar a agulha no palheiro, assim, cara. Não, existem várias histórias dos povos falando sobre a ferocidade das bestas. Certo, isso não afeta esse é um imaginário exemplo isolado, dos povos? mas de toda esse caos que tem, entre aspas, na natureza, né? Essa agressividade. Tem até um porco, tipo um javali, assim,
E, basicamente, ele, se eu não me engano, apenas os machos, eles têm um chifre que, com o passar do tempo, esse chifre vai entrando na própria cabeça. Então, quer dizer, a Aí. evolução fez ele ter esse chifre assim. E É, quando ele atinge a idade adulta ali, ele basicamente começa a sofrer muito, porque esse chifre começa a entrar dentro da cabeça dele, cara. Qual é o propósito disso? Então, eu vejo mais explicação num propósito pedagógico de Deus pra acontecer isso com o javali do que a evolução ter feito um negócio desse. Mas isso é um absurdo, porque a evolução explica de uma forma muito mais coerente, uma vez que não precisa de um ser sobrenatural maximamente amoroso sendo responsável por uma atrocidade dessa. É só Mas por que que algo que aconteceu naturalmente a partir de mutações, graduações. Por que que os evolução- javalis com um chifre menos curvo que não entrasse na cabeça deles não evoluíram e não se tornaram hegemônicos? Porque, de certa forma, essa característica também veio com outras junto, né, na genética dele e fez ele perpetuar mais a espécie em algum motivo. Eu não vejo por que que a evolução resultaria num chifre que entra pra dentro do cérebro do cara. Não, então, mas é porque a evolução é cega, é um processo impessoal. Tem coisas assim que acontecem. Cara, Eu sei, mas isso não é uma adaptação. Cara, a teoria da evolução é uma das teorias mais comprovadas. Tem esse livro aqui que eu recomendo muito, ó. Eu não sei se você já leu, do Jerry Coyne, Por que que a evolução é uma verdade. Que, Não. Eu já li outros dizendo por que que ela é uma mentira, né? tudo bem. Então, falta ler o outro lado agora e comparar. Você nunca pegou por exemplo, Não, eu já li, eu não li esse autor de especificamente. evolucionismo assim, didático? Não, já li livros didáticos e livros apologéticos de evolução, mas também já li, não esse especificamente. Você não acredita nos dinossauros. Os fósseis, então, são outra coisa. Já querem Eu não sei entrar o que é um nesse fóssil. tópico da... Não, mas do vamos criacionismo. terminar a moral e aí nós vamos pro criacionismo. Eu Tá. queria Se quiser citar fazer só o mais break também. Como? É a hora do break ou não? Não, ainda não. Não. Só terminar a questão da moral, né? Um tópico que eu acho muito interessante também, partindo do pressuposto, né, que a moral de fato vem de Deus, Paulo. Tudo, então, que ele mandar a gente fazer é por definição do bem. Por exemplo, tem uma passagem lá, né, na Bíblia que Deus pede para Abraão, né, sacrificar o próprio filho. E aí, no final, Abraão obedece a esse pedido, né? Mas ele não Mas chega, ele é impedido, né? ele não chega a no matar último o filho, porque Deus fala, pode parar que você já foi testado. Certo. Mas o ponto é, tudo o que Deus manda, se a moral vem dele, então é por definição do bem também? Olha, no Catecismo de São Pio V, lá tá descritas as 4 situações em que você pode matar alguém. Talvez o Mateus concorde com pelo menos 3 delas. Pela cara dele, eu acho que não. Vamos ouvir. Legítima defesa sua e de outros. Guerra justa. É parecido com legítima defesa, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, você pode ser um sniper, você foi mandado pra matar um cara estratégico do exército inimigo, ele não tá te ameaçando Pode ser naquela uma hora. estratégia de prevenir uma outra guerra, um outro conflito. É uma guerra preventiva. Que é válida. O que não pode é a preempção, né? Tem uma diferença geopolítica aí, mas... A condenação, a execução de um criminoso hediondo, Eu sou contra a pena de morte. Eu Em sou a todos favor. os casos. eu sou a favor. Mas um estuprador de criança. Também. Contra. Não, eu sou a favor, eu sou completamente a favor da pena de morte. Tá, mas você concorda com 2. Aham. E a 4ª você vai discordar. É ordens diretas de Deus, como no caso dos amalequitas. Discordo veementemente. Eu sabia. Aí nós entramos num problema que se chama o paradoxo de Eutífron. Platão fala sobre isso num diálogo. Uhum. No diálogo do Dilema de Eutífron. Dilema de Eutífron. Que é o seguinte, né? A moral é amada pelos deuses porque ela é boa ou ela é boa porque ela é amada pelos deuses? E a resposta do dilema de Eutífron é que o dilema de Eutífron é um falso dilema. Porque a moral, ela não é externa aos deuses, né? Como os pagãos falavam, ou a Deus, como nós cristãos monoteístas falamos. A moral é o próprio Deus. Deus é o sumo bem. Então, ele é a própria moralidade. Ele não ama a moralidade porque ela é boa, nem ela é boa porque ela é amada por Deus. Ele é o próprio. É uma coisa indissociável. Então, se Deus mandou Abraão matar Isaac, é porque era para Abraão matar Isaac. Ou pelo menos ir até ao ponto em que Deus mandou interromper. Foi ordens diretas. Então, é muito simples. Vamos supor que Deus apareça aqui agora. Indubitavelmente.
O Espírito Santo me faz discernir que eu não tô sendo enganado pelo demônio. É o próprio Deus. Ok. E ele fala, pega uma arma e atira no fulano de tal ali. Bom, se é indubitavelmente o Deus teísta, estaria certo. Sim. Assim como estaria certo, por exemplo, eu ir pro inferno, alguma coisa assim. Uhum. Eu iria Partindo até... do pressuposto que ele existe, eu não é. posso negar os atributos dele. Sim. Ele foi provado, foi provado. Eu estaria, inclusive, concordando em ir pro inferno, tá certo. O problema é eu não vi nenhuma prova Não, suficiente.